Isso daí. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu senti, de estar compartilhando com vocês uma palavra, uma palavra que fala a respeito de uma mulher que, em seu momento de crise, ela teve que suportar, afrontas, dificuldades, e teve que, além de todas as afrontas da sua rival, ela teve que suportar o processo. E, na verdade, o processo nem sempre é algo fácil e simples de ser suportado. Muitas pessoas no meio do caminho, elas desistem, elas não continuam, não seguem em frente. Mas se quisermos vivermos o processo, se quisermos viver o propósito, nós temos que suportar o processo. O processo é cansativo, o processo traz dor, muitas das vezes amargura na alma, mas o processo cura. No processo nós somos transformados por Deus. Deus, Ele nunca derrama sobre nós um fardo do qual nós não tenhamos a capacidade de suportá-lo, porque o próprio Deus é quem nos capacita. Talvez nesse momento você tenha vivido dias difíceis e o que eu quero dizer para você é que não desista, não pare no meio do caminho, não olhe para as afrontas e veja como um obstáculo. Continue olhando para Deus, continue olhando para Jesus e siga sempre em frente. Os dias maus vêm e é normal vir. Assim como o sol e a sombra têm alcançado tanto os puros como os impuros, assim também os dias de luta alcançam os puros e os impuros também. A diferença é que quando nós estamos em Deus, independente de quem somos, se somos puros ou os impuros, mas quando nos colocamos diante de Deus e reconhecemos o Senhor como Deus, como nosso Salvador, como aquele que nos guia em meio ao deserto, quando nós conseguimos enxergar isso e reconhecer a grandeza do Senhor na nossa vida, aí nós passamos por esse processo, por essas lutas, por essas dificuldades e adversidades de uma maneira diferente. O mundo, quando olha para nós e nos vê, o mundo não entende o porquê que mesmo diante de tantas crises e diante de tantas dificuldades, Deus tem nos mantido de pé. O mundo não entende porque nós não paramos. E na verdade, o mundo nem sabe, na maioria das vezes, que é Deus. Mas o mundo sente o desejo de conhecer aquilo que tem nos mantido de pé. E a hora que, como luz, nós, iluminados por Deus, iluminamos o caminho. E o caminho é Jesus, Jesus, Ele é o caminho. A palavra de Deus diz, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a palavra também diz que nós somos luz, Então, aquelas pessoas que estão cegas, perdidas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, elas não conhecem a Jesus. Ele é o caminho. E para que elas possam conhecer a Jesus, elas precisam ouvir falar de Jesus. Elas precisam olhar para nós e conseguir identificar que existe algo diferente em nós. E isso as fará conhecer Jesus. É como a luz do poste que ilumina o asfalto. Ele é o caminho, E cada um de nós, cada um em seu ponto, em seu momento, é uma luz enviada por Deus para poder iluminar a vida de milhares e milhares de pessoas que necessitam. O livro que nós vamos ler hoje é a história, de quem nós vamos falar hoje, é a história de Ana, e que está lá em 1 Samuel, no versículo 1, tá? E diz assim: houve um homem de Ramatai, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade em ano e ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ao mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Sua rival a provocava incessantemente para a irritá-la. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele,
de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Nós vamos parar aí, né, por enquanto. E a gente percebe que Ana sofre. Ana está amargurada, triste, porque Ana vê a sua rival, esposa também do mesmo marido, né, tendo filhos, produzindo, crescendo, evoluindo, se destacando. E ela, até aquele momento, ela não tem isso. Ela é como se ela estivesse parada, sem produzir, ela é infértil. E tudo isso porque o Senhor a deixou estéril. Vão haver dias em nossas vidas, momentos dos quais nós estaremos no tempo de espera e não entenderemos o porquê que isso está nos acontecendo. Ao nosso redor, pessoas vão crescer, vão evoluir, mas para nós parecerá não ser possível tal feito. Mas, na verdade, tudo que nós devemos fazer é confiar e esperar no tempo do Senhor, porque Deus é fiel e Ele trabalha. E ainda que venham as afrontas, ainda que venha o deboche, as críticas, a pergunta: mas por que você até hoje não viveu isso? Por que você não alcançou isso? Olha, todo mundo está alcançando, por que você não? Talvez você não esteja orando direito, talvez você não esteja buscando, talvez você precise mais de ter um particular com Deus. As pessoas que não entendem o processo e que não sabem que este processo é o tempo de Deus, ainda que nós estejamos buscando, ainda que nós estejamos nos consagrando, entregando diante de Deus os nossos sonhos, elas nunca entenderão. E na verdade, ninguém precisa entender, nem nós entendemos. Na verdade, tudo que temos que fazer é confiar, continuar confiando em Deus e entregando diante de Deus. E um dia, no tempo de Deus, as coisas de Deus acontecerão nas nossas vidas. Mas até lá, é necessário que nós continuemos crendo, confiando, entregando diante de Deus todos os dias, agradecendo por tudo que Ele tem feito, agradecendo por nos fortalecer em meio ao caminho, agradecendo por guiar os nossos passos e por nos fortalecer e por nos deixar felizes em meio a tantos momentos dos quais nós deveremos estar chorando. E um dia, Ana, ela vai à casa do Senhor e, se você continuar a leitura, você vai perceber que ela vai com o coração amargurado, triste, por tanto esperar por uma promessa e por tanto ser afrontada ali, e por tanto buscar a Deus e não ver acontecendo. Só que nesse dia ela vai de uma maneira diferente. Ela não vai apenas para pedir, ela vai disposta também a entregar. Ana, ela faz uma oração a Deus, a qual ela o oferece a Deus o seu filho, o filho do qual ela nem tinha. Mas ela diz ao Senhor que se o Senhor se lembrasse dela, que ela o entregaria esse filho. Nesse mesmo tempo, Israel precisava de um sacerdote, né? Israel orava para que Deus enviasse um sacerdote. Israel precisava de um rei também, né? E Samuel foi quem ungiu tanto o rei Saul quanto o rei Davi, né? O rei Davi é o homem segundo o coração de Deus. Então tudo tem um propósito, nada é por acaso. E Ana, nesse dia, ela vai para poder entregar. E o engraçado é porque nesse mesmo tempo ali de oração, Ana é tida como embriagada. Ana poderia responder arrogantemente, dizer algo que ofendesse a Eli, quando Eli diz que ela estava embriagada e manda ela se apartar do vinho. Mas quando nós estamos em Deus, não são as atitudes do mundo que moldam as nossas atitudes, as nossas reações, mas são as atitudes que agradam o coração de Deus. Essas sim, né, moldarão os nossos corações. Os nossos inimigos nos ofenderão, nos atacarão, dirão que não somos capazes e nós não responderemos como gostaríamos de responder muitas das vezes, brigando, criticando, afrontando, alguns até saindo na mão. Não, nós permaneceremos orando a Deus e o próprio Deus responderá a todos por nós, porque o mesmo Deus que operou na vida de Ana, o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o mesmo Deus que operou lá no passado, o mesmo Deus que opera hoje, na minha e na sua vida. E nós precisamos permanecer crendo nisso. E quando Eli diz a Ana que ela estava embriagada, ela não respondeu com uma amargura, mas ela respondeu com respeito. Responda com respeito. Seja gentil, mesmo que não sejam gentil com você. Seja caridoso, mesmo que não sejam caridosos com você. Seja um educado, mesmo que não sejam educados com você. Seja educada, seja caridosa, seja amorosa, seja bondosa, seja aquilo que você acredita ser o que agrada o coração de Deus, mesmo que não sejam com você. O caráter de Deus, ele não muda conforme o caráter das pessoas muda, varia.
mas o caráter de Deus ele permanece o mesmo. Quem muda somos nós. Deus ele permanece o mesmo. Então, se nós queremos ser verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus, devemos observar até nesses detalhes, porque eu creio que esses são ensinamentos grandiosos que farão a diferença em nossas vidas. E Ana, ela responde: não, meu senhor, não tenha a tua serva como embriagada, né? E ela diz para Eli que o motivo dela estar orando daquele jeito é porque ela sofria, né? Ela conta ali a sua situação para Eli, e ele diz para ela: vai, né? E que o Senhor faça ali conforme, né, você tem buscado, conforme você deseja, né, que seja feito. E a Bíblia diz que Ana, quando ela sai dali, o seu semblante já não é mais o mesmo. O seu semblante agora de dor, de choro, de lamento, já não é mais o mesmo semblante. Por quê? Agora Ana, ela sai com a certeza de que Deus irá realizar o seu milagre. Deus irá fazer. E neste momento eu quero te dizer isso. Deus irá fazer. Você precisa acreditar, você precisa permanecer, você precisa continuar buscando mesmo em meio a impossibilidades, porque Deus irá fazer. Deus irá operar milagre, Deus irá trazer cura aos que tiverem que trazer, libertação aos que necessitarem de libertação. Deus irá purificar os corações que necessitarem de ser purificados. Se você está passando por um tempo de vergonha, não se preocupe. Deus está cuidando de você. Deus permanece olhando por você. Não desista, não pare. Continue seguindo sempre em frente, mesmo que tudo em volta diz que não. Né? Tem até um hino, eu não sou muito bom para cantar, mas ele diz assim: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Amém? O Deus do impossível. O Deus do impossível não desistiu de você, tá bom? O Deus do impossível continua ao seu lado e continuará eternamente. Mas você precisa crer. Você precisa se movimentar como quem crê. Você precisa caminhar como alguém que crê nas promessas do Senhor na sua vida e como alguém que espera ansiosamente, ainda que doa, ainda que sofra, ainda que não sinta em você mais força. Ore, busque. Lembre que buscar a Deus não é sobre questão de sentir. Eu sinto que eu quero buscar a Deus. Não. Eu preciso buscar a Deus para que eu possa sentir Deus em mim. Amém? E a palavra de hoje é essa. É uma palavra simples, mas eu oro a Deus para que essa palavra possa chegar ao seu coração no momento certo e que você possa ser tocada por Deus, pela presença do Senhor na sua vida. E que através dessa palavra Deus possa te fortalecer e te encorajar a continuar seguindo em frente, tá? E é isso daí. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.